É um mundo estranho onde os humanos são transferidos para outro mundo, onde eles lutam contra o rei demônio antes de voltar para seu mundo original. Esses humanos retornam ao mundo humano como heróis com poder extraordinário. Kim Min. Então, um jovem menino de uma família adorável é uma das vítimas desse sistema de heróis, que ele chegou ao novo mundo exatamente 1 ano atrás. Certo depois que ele se encontrou naquele mundo, ele chorou por muito tempo. Ele continuou chorando, e ele queria fugir. No entanto, depois que viu algo que o deixou esperançoso em retornar ao seu mundo normal, ele é adaptado a esse mundo. Porém, esse mundo não é de alegria. E Rose como aquele de onde ele veio, e ele viu vários monstros naquele mundo, e havia guerra. Ele tentou equilibrar o que seu camarada fez com a justiça, e com o tempo, ele vagamente aprendeu coragem e companheirismo. Essas eram virtudes que ele não conhecia quando era apenas uma pessoa comum. Ele está feliz que, com o tempo, ele se tornou uma pessoa mais forte, de uma forma que não consegue explicar a ninguém, que começou a matar monstros. E nesse ponto, ele sentiu que havia pessoas que se tornaram mais dependentes dele. Pessoas que ele não suporta decepcionar, ou decepcionado. Ele se lembra de um incidente em que uma jovem morreu em sua mão. A última palavra que a garota lhe disse foi que ele deveria garantir que ele ganha. Infelizmente, ele perdeu muito do seu direito. Mas o que ele não vai negar é que ele também ganhou muito. Ele se lembra de seus companheiros que havia enterrado, mas sabe que conseguiu mais do que caiu. Eventualmente ele pode ver o fim da jornada pela qual estava passando. Ele se senta perto de um portão, como uma das noites vem chamá-lo, perguntando se ele está pronto. Ele conclui a carta que está escrevendo para seus pais, e ele comenta que ele realmente não sabe o sentido das cartas que continua escrevendo, quando sabe que não pode enviá-las. Seja como for que termine a carta pedindo a seus pais que orem por ele para que ele possa derrotar o rei demônio, e ele possa finalmente retornar à sua vida cotidiana, enquanto caminha para se juntar a seus camaradas. Ele espera terminar seu dever naquele mundo, e pode finalmente vendo tudo o que passou como um longo sonho ou memória. Ele concluiu sua carta e abriu a porta. Ele deseja que, quando finalmente voltar para casa, tenha a oportunidade de ver seus pais novamente. Ele assina a carta para eles dizendo que é do filho que sente falta da família e da vida anterior. Que ele abre a porta e segura sua espada, o sino da prefeitura toca, e todos os aldeões o saúdam gritando vivas ao herói. Eles gritam que o herói matou o rei demônio, e eles estão felizes porque seu mundo agora está livre. Há marinharia e alegria em todos os lugares, pois os trabalhadores preparam um buquê que todos os cidadãos bebem e comentam que o sabor de seu licor generoso é tão diferente porque já faz um tempo desde que eles provaram. Kim Minso também está naquela mesa, e a sacerdotisa diz a ele que ela acha que ele pode voltar para sua casa no dia seguinte, já que derrotou o rei demônio que ele olha. Volta a si mesmo e responde que realmente poderá ir para casa no dia seguinte. Comenta que nunca esperava que chegaria o dia em que ele se encontraria naquele novo mundo. A sacerdotisa o lembra que quando ele veio a esse mundo, ele estava chorando. Ela o abraça e diz a ele que ele fez um ótimo trabalho, e ele foi muito bem. Ela vê que ele está realmente deprimido, e ela o tranquiliza dizendo que ele não tem motivos para se preocupar, mas ele diz que sente falta a seus amigos e familiares. Tantos outros membros da mesa veem a relação íntima e o abraço entre Kim Minso e a sacerdotisa, e eles riram que não conheciam Kim Min. Então tinham tanta intimidade e relacionamento com a sacerdotisa. Eles afirmam que é bastante vergonhoso para a sacerdotisa fazer tal coisa. Todos eles dizem várias coisas entre si, até que um deles se dirige a Kim Minso, perguntando se ele tem outros pensamentos sobre ficar naquele lugar com eles. Outro membro diz a Kim Min para que ele não precise voltar e possa permanecer com eles lá. Porém, a sacerdotisa não tem a mesma opinião. Ela pede para eles pararem com suas estúpidas comentas e diz a eles que sabem o quanto Kim Min sentiu falta de seus amigos e familiares. Eles também concordam que Kim Minso realmente sentiu falta de sua família, mas eles afirmam que é uma pena que ele irá para a sacerdotisa dirigindo-se a eles. Ela os adverte que o melhor que podem fazer é rezar por um bom futuro para seu herói, que assim como tanto quanto Kim Minso os salvou, ele também terá uma vida graciosa e abençoada e terá um grande futuro pela frente dele 3 semanas depois, em Seul Kim Min. Então se encontra debaixo da ponte, vagando por aí. Ele admite que a sacerdotisa estava errada, e o futuro que ela orou por ele não se concretizou. Ele afirma que poderia ter salvou o mundo, mas achou difícil salvar a si mesmo quando voltou para casa depois da guerra, que pressionou o alarme de sua casa e uma pessoa veio abrir a porta. Ele não reconhece quem abriu a porta de sua casa, então ele pergunta que o homem era o novo dono da casa, e o homem o acolheu.
Descobriu que durante as 8 meses ele estava em outro mundo. Sua mãe morreu em um acidente enquanto ela estava distribuindo panfletos e dizendo que ela poderia ter saído de casa sozinha e ele estava desaparecido após a morte de sua mãe. Seu pai, que culpou-se por ser incapaz de proteger sua família, cometeu suicídio no final. A morte de seu pai se tornou uma edição de jornal, onde foi relatado que ele caiu e se machucou na cabeça e nas costas. Ele foi levado para o próximo hospital e ele caiu e morreu. Lá a polícia presumiu que a morte foi um suicídio causado por depressão, e eles também ouviram depoimentos de familiares e nome de como sofria de depressão. E no final da notícia, seu desaparecimento relatório de pessoa foi relatado novamente, e eles concluíram a notícia da morte de seu pai. Ele vai para os restos mortais de seu pai para prestar sua última homenagem. Ele fica lá e chora ao lembrar que a polícia havia classificado seu caso como o de um adolescente desaparecido. Ele voltou para a escola, mas sua escola o expulsou. Ele tentou implorar para cancelar sua expulsão, mas seu recurso foi recusado. O professor diz a ele que se ele quiser expiar seu pecado contra seu pai, então ele deve se preparar para os exames de qualificação. Seu professor o aconselha a se controlar e aprender a viver corretamente como resultado de tudo o que ele passou. Ele se tornou aquele cara que não se encaixava com meus amigos. Um de seus antigos amigos vem se desculpar com ele, dizendo que sua mãe disse que ele não deveria ser amigo dele novamente, e eles não estão mais na mesma classe, porque o menino não está mais no último ano do ensino médio. O menino pergunta a ele para entender a situação e não ficar com raiva. Nenhum de seus amigos se ofereceu para realmente ajudá-lo a sobreviver. Ele se tornou uma criança que era considerado um novo para seus pais. Ele conhece seu tio que lhe dá um tapa na cara, dizendo que seus irmãos mais novos morreu por causa de Kim Min. Então seu tio pergunta se ele é humano e pergunta onde diabos ele foi. Seu tio está zangado com ele porque, independentemente de onde ele tivesse ido, ele poderia ter ligado para seus pais para acalmá-los, e eles não teriam morrido na busca por ele. Seu tio o chama de bastardo, dizendo que ele deveria estar morto. Seu tio manda ele sair de casa em Anger. Até sua tia diz a ele que se ele não quiser receber o tipo de tratamento que ele tinha chegado aquele dia, ele deveria sair de casa e nunca mais voltar. Ela o lembra que ele é a razão por que sua família faliu. Ele sai da casa do tio e começa a dormir na rua. Ele sabe que sua família era apenas uma família comum, e depois do que aconteceu com eles não tinham mais dinheiro. Tudo o que restava era algum troco, e não era só dinheiro que ele não tinha. Ele também não tinha família, não tinha graduação em nada social. Vida na verdade. Ele não tem certeza se existe. Ele se pergunta se o que está passando é um sonho, ou se é apenas uma terrível pesadelo noturno. Ele lembra que salvou o mundo. Ele salvou muitas pessoas no exato momento em que todos precisavam. Ele até arriscou a vida para voltar ao seu mundo normal. Então ele não sabe por que foi abandonado. Ele fica no meio da rua e ele acidentalmente esbarra em um homem mais velho. O homem se vira com raiva para ele perguntando por que ele está parado no meio da rua. O homem bate na cabeça dizendo que quer levar uma surra à namorada do homem. O vê e ri. Ela diz para ele parar e diz: Kim Min então já está parecendo um perdedor. E o homem não deveria causar mais problemas devido às palavras dela. O homem decide deixar Kim Min, mas diz que Kim Min deve ter sorte de sua namorada vê-lo tão engraçado quanto eles riem. Kim Min então se vira para eles e pergunta por que eles não estão tristes. Ele pergunta se eles não estão tristes porque eles não puderam salvar o mundo. O homem não entende o que está dizendo naquele momento. Kim Min então descobre o que ele pode fazer para se sentir melhor, e ele decide que fará com que todos se sintam da mesma forma que ele sente. O homem Kim Min é fraco e continua importunando-o. Ele segura seu cabelo e o arrasta com raiva. Kim Min então convoca seu espada de Durant enquanto a namorada ri. Kim Min então pega sua espada e mata o homem. A senhora grita e arrepios. Kim Min então diz a ela que é o humor exato que ela deveria estar e que ela deveria estar triste. Ele afirma que é injusto que ele é o único que está triste, e como ele é o herói, deveria ser a última pessoa no mundo a ser. Triste, ele relembra todo o seu estresse no outro mundo e diz que merece ser recompensado e não criticado. Ele afirma a lendária história do herói que salvou o mundo. Deveria ser que o herói viveu feliz para sempre, e isso foi como sua história deveria terminar. Ele, com raiva, bate sua espada no chão e brota uma grande energia naquela noite. A cidade de Seul, na região de Kangseou, evaporou 3 semanas após o rampage de Kim Min-soo. A cidade estava de volta normal nos arredores da província de Gyeonggi. No entanto, todos que testemunharam o ataque
Pensaram no mundo tendo sido extinto pelo menos uma vez desde aquele dia. Ninguém sabe se o que aconteceu naquele dia foi causado por uma guerra nuclear, desastre natural, ou até mesmo um apocalipse zumbi neste dia. Havia muito tráfego na estrada Pyongsu Parks família, composta por sua mãe, avó, ele e a filha mais nova, Dabin. Estavam dirigindo naquele trânsito, e a mãe reclama que o trânsito está muito intenso e eles mal estão se movendo. Dalbin pergunta a Jung-soo para onde eles estão indo e por que eles estão deixando o pai para trás. Ele lembra que eles receberam uma carta do pai dizendo que ele seria encontrando-os em Busan e eles deveriam seguir em direção ao sul. Ele garante à irmã que eles encontrarão o pai assim que chegam ao destino. Ele pede que ela enxugue as lágrimas e a acalma, que é a mãe deles que está dirigindo, e tudo está definitivamente bem. No entanto, eles veem uma moto andando em um ritmo muito rápido ao lado deles. Ninguém em aquele trânsito naquele dia poderia ter pensado que o mundo acabaria assim. Eles ouvem um anúncio dos funcionários da estrada dizendo que o herói é no encalço deles, e ele chegou extremamente perto deles. Então eles não têm muito tempo de sobra nesse ponto. Todos devem continuar a viajar a pé. Ele os exorta a abandonar seus veículos e se mover a pé de maneira ordenada. Ele implora-lhes que sigam as instruções da polícia e dos soldados ao seu redor, para que não se dispersem ao ouvir nesse anúncio. A mãe de Jung-soo diz a ele para garantir que ele cuide de sua irmã. Ela o avisa que não há como eles podem voltar a ficar juntos quando se separarem. Dobin também se apega a Jung-soo para garantir que ela não o faça. Ficam perdidos quando ouvem o locutor repetir o anúncio. Para eles, de fato o herói está chegando rápido, como todos eles ouvem um barulho alto atrás deles, e também ficam apavorados ao ver que um homem foi esmagado até a morte. Logo atrás deles, todos concluem que o mundo está chegando ao fim nas mãos do herói. Todos tentam correr para um lugar seguro e Dabin segura a mão do irmão. Ela implora para que ele diminua um pouco a velocidade, porque ele está se movendo muito rápido. Mas ele diz para ela segurar apertada, porque ela vai se machucar se ela cair. Ele a carrega para poder correr mais rápido com ela. E todos tentam correr Kim Min-soo, que está vestindo uma armadura noturna. Olha para todos lutando para sobreviver, e ele se pergunta se eles estão todos lutando na esperança de sair vivos da situação em que se encontram. Ele os chama de nojentos. Ele diz: ele está enojado com as pessoas que acreditam que estão saindo vivas quando todos ao seu redor estão morrendo. Ele decide que ele simplesmente matará todos para garantir que ninguém saia vivo. Ele pula, e na estrada Jung-soo é empurrado fora do caminho por um transeunte que também está buscando segurança como resultado. O Ted Falls de Dobin cai de sua mão e ela grita pedindo ao irmão para pegar seu Ted. Para ela diz ao irmão que seu coelhinho caiu debaixo do carro e ele tenta implorar a ela que eles não estão no melhor momento para cuidar do coelhinho como uma criança normal faria reagir. Dobin se recusa a se separar de seu Ted. Ela reclama com seu irmão que foi seu pai quem o comprou para ela. Jung-soo também lembra que o aniversário de 6 anos de Ondobin, seu pai a visitou e deu a ela aquele Ted. Ele se lembra da emoção que viu no rosto de sua irmã quando ela recebeu o coelho. Então ele se recusa a deixá-lo ir volta e pede a ela para identificar em qual carro o coelho caiu. Ele a deixa cair na tentativa de pegar Levanta o ursinho, depois que ela aponta para o carro. Ele implora que ela continue olhando para a mãe deles, porque eles precisarão alcançar a mãe deles, depois que ele pega o ursinho, e ela precisa saber pelo caminho que eles passaram. Ele luta entre outros membros da sociedade, até que finalmente chega ao carro. Ele se curva sob o carro e felizmente encontra o ursinho. Ele se estica para pegar o ursinho e eventualmente o pega na outra mão. Kim Min então decide derreta seu castigo. Ele grita que quer que todos fiquem tão tristes quanto ele. Então ele saca sua espada e manda fogo baixo. Pyong-soo sobrevive com o ursinho, porque ele está na parte de trás. Depois que ele se recompõe, ele olha para frente para encontrar Dobin e se encontrar com ela. Mas ele vê que sua frente está cheia de fogo. Ele fica lá gritando sua irmã e,